Eu quero que todos os seres humanos participem da vocação profética. Grandeza para todos é o meu sonho. Mas o senhor falou até da dívida do nosso país, que ela não é tão grande em relação aos outros países. Por exemplo, a dos Estados Unidos é maior, mas a capacidade de pagamento deles dessa dívida é muito maior que a nossa. Né? Então a gente está num país, por exemplo, você falou, a taxa de juros está alta, tudo bem. Só que nós vamos ter, por exemplo, o maior IVA do mundo. Esse governo não se esforçou nem sequer para tirar esse estigma. Ó, vamos tentar roubar menos, para tentar pelo menos ter o segundo maior IVA do mundo. Não, a gente vai ter o maior IVA do mundo. Então você tem um povo achatado pela taxa de impostos, que ele tem que pagar um absurdo de impostos, é uma inflação alta, onde o pobre ele não tem condição de se defender. Nada justifica o juro que nós temos no Brasil. Eu concordo. O nada justifica. É um conluio entre o Estado e os plutocratas brasileiros à custa dos emergentes, dos pequenos empreendedores. Nós não devemos estar dando pretextos ou desculpas para essa rapinagem cruel do brasileiro. Isto não é pregar o socialismo, isto é pregar o capitalismo popular. E onde estão? Por que a direita brasileira não está defendendo esse capitalismo popular? Por que ela está servindo como massa de manobra da plutocracia financeira? Mas eu vejo uma diferença no Brasil também muito de financiamento. A esquerda é muito financiada e a direita não. É muito mais difícil para a direita produzir o que a esquerda produziu de domínio, inclusive domínio cultural, domínio da mídia, etc. Porque não se tem no Brasil o financiamento para a direita que a esquerda tem, né? Você vê qualquer projeto, eu vejo projeto aí de podcast que tem 10 visualizações por vídeo e você percebe pela estrutura uma quantidade de financiamento absurdo, de dinheiro absurdo para aquilo. Então não tem uma falta de financiamento. Todos os amigos do Estado brasileiro têm financiamento. No Brasil... A gente vai financiar os amigos do Estado? Eu não tenho que financiar o cara que não é amigo? Quem tem que financiar é o pequeno empreendedor. É o rebelde. Mas esse cara tá amassado. Como eu falei, é muito imposto, é muito juros agora. Esse cara tá muito amassado, ele não sobra para ele. Por isso que, inclusive, eu tenho uma proposta que, graças a Deus, está ganhando força, né? Que a gente tá falando que, pelo menos, imposto de propriedade não tem que existir no Brasil. Porque fere o conceito de propriedade, porque se eu não pago o IPTU, eu perco a minha casa, então ela não é minha. Eu tenho a posse, eu não tenho a propriedade. E se vamos supor que eu acabasse com o IPTU, vamos supor. O senhor concorda que eu desrepreso uma quantidade enorme de recursos que as pessoas iriam gastar pro IPTU e vai pro governo e não tá servindo para nada, e essas pessoas iam jogar na economia, o preço das coisas tende a baixar, porque toda vez que o senhor compra um bombom na Bomboniere, o senhor tá pagando o IPTU naquele bombom? Nós temos que financiar os serviços públicos. Né? Mas não tá financiado demais? Não, porque olha se aqui. roubaram 90 milhões em um único ano, é porque tá sobrando dinheiro. Olha aqui. Por que os europeus têm pelo menos 10% do PIB mais de receita fiscal do que os americanos? Porque houve um contrato social entre os governos europeus de direita e de esquerda e a população europeia. Nenhuma força de direita na Europa sequer tentou baixar o nível de impostos. E por quê? Porque a sociedade europeia toda aceita aquele contrato social. Mas, por exemplo, meus tios da Inglaterra, eles recebiam um médico e tratava deles com toda a competência do mundo em casa. Aqui você morre no SUS. Você não, então, eu falo, quando você tem um roubo, por exemplo, em um único ano, tá? Em um único ano, só no ano de 2023, só de uma instituição, que é o INSS, roubaram 90 bilhões. Ou seja, tá sobrando dinheiro nesse país. Criminosos. É imposto demais que você passou. O senhor não acha que a gente tá financiando demais para ter retorno de menos? É 5 meses, né, do brasileiro comum trabalhando. Claro, eu não vou defender. Para pagar o Estado. Não vou defender as fraudes na Previdência. Evidente que não. Mas eu acho que o capitalismo popular tem por contraparte o financiamento eficaz do Estado. Não é um Estado viciado em fraudes, evidentemente. Mas não pode haver capitalismo popular se
o homem e a mulher, a família de classe média não consegue a ter o ensino público de qualidade, se não consegue ter a saúde pública de qualidade. São predicados, são premissas de uma vida de classe média. Mas como é que eu vou ter capitalismo popular tomando o capital das pessoas, do povo, né, via um imposto massacrante? Porque pro cara ter capitalismo, ele precisa ter algum capital. E eu tô tomando esse capital. O cara hoje ele tem que morar num cubículo, ter depressão, Não. porque se ele mora numa casinha maior, ele não consegue pagar o IPTU. Certo. Eu tô tirando todo Certo. o capital desse cara. E como é que vai ter capitalismo popular se eu tô tirando o capital justamente dos mais pobres? Não é, mas nós precisamos, ao mesmo tempo, permitir que o empreendedor se financie por um capital a juro módico e que o Estado tenha a capacidade de entregar a prestação social universal aos cidadãos. A vida de classe média depende das duas coisas. E eu não vou fazer propaganda contra o segundo fator para defender só o primeiro. Tem que ter os dois. Senão não tem vida de classe média. E é esse o nosso problema no Brasil. Você entende que é o que tem que ser estimulado, a classe média? Nós precisamos ter uma vida de classe média, não é só a classe média tradicional, é essa nova classe média que eu chamei da pequena burguesia subjetiva. É esse empreendedor que não é vidrado no emprego do Estado ou na cultura ocidental, mas na autoconstrução, no autoempoderamento. Isso sim. É que isso funcionou muito bem nos Estados Unidos, eu sou a favor disso, desse empoderamento da classe média, mas a filósofa lá do PT, por exemplo, disse mais de uma vez que odeia a classe média e o Lula aplaudiu, por exemplo, né? Então, Mas o que tem a ver com isso? Não, porque a gente tem loucuras. governo. Tem a ver com loucuras. O que isso tem a ver com loucuras? A esquerda elegeu a pequena burguesia como inimiga no século XX. Então, E qual foi o resultado? O resultado foram os movimentos de Mussolini, de Hitler, empurraram a classe média para os braços do nazifascismo. Esse foi o resultado, foi a maior calamidade política do século XIX. Eu não tenho nada a ver com isso. Sim, mas eu estou pregando o capitalismo popular, estou pregando o Estado capaz de permitir aos indivíduos dominar os requisitos da sua autoconstrução, que são o ensino público universal, a saúde pública universal. Concordo, é que o senhor falou que algumas coisas que não são questão de direita e esquerda, mas se a gente quer, de alguma forma, fazer crescer a classe média, então isso não implica necessariamente, então, a, de certa forma, diminuir a esquerda? Porque se a esquerda é contra a classe média? Significa reinterpretar radicalmente o que é ser esquerda e o que é ser direita. O conceito dominante ainda convencional de esquerda e direita é direita é quem privilegia a liberdade contra o pano de fundo das instituições existentes. E esquerda é quem privilegia a igualdade contra o mesmo pano de fundo, quer dizer, é a esquerda superficial contra a liberdade superficial. Se o critério da superficialidade for a aceitação das instituições dominantes. E qual deve ser, em princípio, a base do contraste entre o conservador e o progressista? São dois critérios que eu proponho. O primeiro é a disposição para inovar nas instituições, nas estruturas, nas instituições econômicas, do mercado e nas instituições políticas da democracia. Não no sentido em que Marx imaginava a transformação estrutural, a substituição de um sistema por outro, mas da única forma em que a mudança estrutural realmente ocorre na história, que é de forma fragmentária e gradativa. Esse é o primeiro critério. O progressista é aquele que se recusa a aceitar a estrutura existente
como o horizonte de suas ações e esperanças. O segundo critério tem a ver com o objetivo. O conservador é aquele que diz: é natural que a vida humana seja pequena. E só uma elite de aventureiros, inovadores e disruptores está isenta do destino do apequenamento. A não ser nos momentos excepcionais, como as guerras, em que a maioria temporariamente fica liberta do destino do apequenamento e tem uma experiência heróica. O esquerdista é aquele que diz que nós todos, que não é natural que a vida seja pequena, que nós todos podemos ter uma vida maior, com maior intensidade, com maior âmbito, com maior alcance, desde que o tenhamos juntos e Mas não aí separadamente. O senhor, como teórico social, o senhor não acha que você bota uma pressão na sociedade com isso? Porque tem uma frase que eu gosto que fala que não há nada mais extraordinário do que um pai comum com a sua esposa comum, com os seus filhos comuns. Né? E a pessoa que vive uma vida comum, mas feliz, sem tanta pressão, Eu moro no mundo... é apequenamento não, isso? eu moro no mundo que foi transformado Ah, pelo cristianismo e pelo romantismo. perfeito. E a essência do ser humano, do ponto de vista do cristianismo e do romantismo, é a transcendência. Nós somos aparentemente pequenos e formados por esses mundos sociais e conceituais, mas nós só nos humanizamos ao nos divinizarmos. Nós somos o infinito preso dentro do finito. Nós nos tornamos mais humanos na medida em que nós divinizamos. Ao nos divinizarmos, nós nos humanizamos. Essa é a lição divina do cristianismo e do romantismo. E eu sou fiel a essa ideia. Não me parece normal que a vida humana seja pequena. E eu sou um rebelde contra o destino da pequenez. E eu quero que todos os meus concidadãos no Brasil e todos os meus semelhantes no mundo subam mais alto, uma vida mais alta e intensa. A vida é o sagrado, é o infinito, é o gosto do infinito que nós sentimos. Essa definição de pequenez que eu só queria entender melhor, né? Porque eu falei, eu conheço pessoas que viveram a vida toda, né? Uma vida de classe média, às vezes até classe média baixa, mas... Tem nada a ver com circunstâncias econômicas. Certo. Tem a ver com sonhos, com aspirações, com ambições. Nós todos devemos, antes de baixar ao túmulo, sermos sacudidos e termos uma experiência de vida intensa. Pô, mas só para ficar isso claro. Por exemplo, uma mulher, que o sonho de vida dela é ser mãe e criar bem os seus filhos. Sim. E fora dessa criação, e ela pode ter criado... Ninguém deve pronunciar um juízo sobre o que é grandeza. Boa, isso que eu queria chegar. Não é uma pressão social, já, você tem que ser um grande cientista. cientista. Tem a ver com pressão social, não tem nada a ver com ambições mundanas. Sim. Porque isso existe muito no Japão, inclusive a taxa de suicídios é enorme lá por causa da pressão social. Sim. De você não ser uma pessoa, entre aspas, comum. E eu não vejo errado em ser uma pessoa comum. Eu particularmente, não vejo nada errado. Suicídios e depressão, Sim. sabe que na Segunda Guerra Mundial as taxas de depressão e suicídio em todos os países beligerantes caíram dramaticamente. Até na União Soviética, onde mais de 20 milhões de pessoas morreram. E por que caíram? Porque o ser humano precisa ser capaz de se esquecer, de se perder em algo maior do que ele. É isso que nós queremos. Esquecer para sermos felizes, esquecermos de nós mesmos e nos entregarmos a algo maior do que nós somos. Não é? Isso é uma maneira de lembrar quem de fato nós somos. Nós somos destinados a sermos grandes, todos nós. E o ser humano comum, a vida humana comum deve ser sacudida por um vendaval
profético. Eu quero que todos os seres humanos participem da vocação profética. Grandeza para todos é o meu sonho. Legal. É que eu, particular, só um adendo, eu entendi, só para as pessoas entenderem, eu particularmente acredito que uma mãe que foi dona de casa e criou seus filhos para serem bons cidadãos, ela tem grandeza, né? Ela foi uma grande pessoa. Ninguém deve fazer esse julgamento por circunstâncias exteriores. Quem é inquieto, quem é rebelde, quem é profético, não é a aparência de uma vida corriqueira que tira isso de ninguém. Mas nós seres humanos, cada um de nós tem que ter essa inquietude, essa transcendência, esse desejo de superação. Sem o que nós não somos verdadeiramente humanos sem isso. Agora, eu concordo. Dentro de uma civilização democrática e social, o ordinário, o comum, o corriqueiro é também divino. Sim. Invista em prata com a Real com o U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo